सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्न भविष्यदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भेत्तात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुजित किमपि कबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकेतने कपितरो कमलायताक्षो भीष्मरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अहं अप्तितर्तुकर्णानि निशिनिशयाना
Nana manurato dhiya chano bhagnu nidra Daiva ahotarto rachanas Irsayo pideva Jismad prasanga vimukha Iha sansaranti Jismad prasanga vimukha Iha sansaranti Aham napti tarto karana nishinishayana Nana manurato dhiya chano bhagnu nidra Daiva avatarta rachana risayo yopi deva Jismad prasanga vimukha iha sansaranti Jismad prasanga vimukha iha sansaranti. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Lhe fizeram uma pergunta. Alguns devotos lhe fizeram uma pergunta e essas perguntas surgiam muitas vezes. Chegavam até o Prabhupada original. Como nós podemos enxergar Krishna, termos Bhagavat Darshana? Nós estamos tentando a melhor capacidade. Como? Mas como? Quando nós vamos poder ter a bênção de ver Krishna? E Prabhupada respondeu: quando não houver mais, se não existe Guru Darshana, como é que você quer alcançar Bhagavat Darshana? Se não existe Guru Darshana, como você pode ver Bhagavat Darshana, querer alcançar a visão de Krishna? Você precisa primeiro ver o Guru. Srila Prabhupada costumava dizer, o Paramahamsa Jagadguru costumava dizer, o Guru Pada Padma é um meio transparente através do qual ele é um meio transcendental e transparente através do qual você pode olhar para dentro do universo transcendental. O Guru Pada Padma é o meio transcendental, o meio transparente através do qual podemos enxergar a verdade transcendental. Não é que jogando fora o Guru nós podemos pulá-lo para alcançar Krishna. Isso não é possível. A primeira coisa relativa ao Guru Darshana. O Guru Darshana não significa eu posso abrir meus olhos e ver o Guru. Você tem que aprender a enxergar o Guru através do Hari Bhajana, através da adoração a Deus. Guru Darshana significa que nós temos que ver o conhecimento transcendental do Guru Pada Padma. O corpo material do Guru não é o objetivo. Você pode vê-lo, por exemplo, deitado na cama e achar que ele está doente, mas isso não é ver o Guru. Como Parampujapada Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, ele foi levado ao hospital. E por muito tempo ele ficou deitado lá. E alguns dos seus discípulos, nós talvez não pudéssemos dizer a palavra discípulos, mas enfim, eles iam juntos para ver o Guru Pada Padma, para ver. E ele estava deitado na cama. Ele estava com catétere, recebendo oxigênio, recebendo soro. Então, um discípulo muito inteligente, de acordo com a sua própria, com seu próprio cálculo, veja, isso aqui, esse tubo é para sair a urina, esse outro tubo aqui é para a entrada de oxigênio. Veja a condição em que ele está, oh meu Deus. Esse é o Guru Darshana deles. Mas Ishvara Puripada nunca pensou dessa maneira. Ishvara Puripada jamais pensou dessa maneira. Dizendo, Madhavendra Puripada vai ao banheiro. Mas Ishvara Puripada ia limpar o banheiro de seu mestre espiritual com todo o seu coração. Isso não é um brinquedo, não é fácil de alcançar essa visão de enxergar que o Guru é transcendental. As pessoas ficam presas à imagem material do Guru.
As pessoas que conseguem alcançar esse nível de consciência podem ver o Guru Padapadma, podem ver a deidade, podem ver o Dhamma sagrado. Guru Darshana é a condição. Então, nós temos que entender que o Guru manifesta esse tipo de atividade, por exemplo, esse tipo de passatempo no qual ele aparece doente para nos trapacear, para nos testar. Então, 99,999% das pessoas têm um olhar material na direção do Guru, é por isso que eles nunca recebem nenhum benefício. Um dia eu vim de Vrindavana e eu fui para Devananda Gaudiya Mata. Era um templo pequeno no norte de Calcutá. Eu descobri que Srila Vamana Goswami Maharaj estava lá. Eu prestei reverências do lado de fora do quarto porque ele estava expressando um passatempo de doença. Então de noite eu estava cantando a japa. E um sannyasi que já me conhecia, eu já o conhecia, eu sabia quem ele era. Eu estava cantando japa no quarto e ele veio. Srila Vamana Goswami Maharaj abriu a porta e correu para a varanda. E o Sevaka quis freá-lo. Guru Maharaj, volte para o quarto. Não, me deixe. Como uma criança. Como se ele fosse uma criança pequena. E o sannyasi, dentro do meu quarto, ele disse, Maharaj, qual é a condição na velhice de Vamana Maharaj? Veja, que condição. Eu disse, tolo. Está pensando em dinheiro? Quem pensa em dinheiro enxerga o Guru como um corpo material. Dessa maneira nós nunca podemos alcançar o Senhor Supremo. Eu não posso trapacear vocês e dizer que vocês podem alcançá-lo sem um olhar transcendental sobre o Guru. Eu não posso prometer para vocês que vocês vão alcançar Krishna. Eu sou um grande devoto, posso levar vocês até Krishna. Sem Guru Darshana não é possível. E se sem Guru Darshana não é possível, você tem que atravessar as barreiras materiais, as camadas da matéria, para conseguir enxergar o Guru e para conseguir enxergar Krishna. Dessa maneira você pode receber Guru Darshana, caso contrário não. Uma vez um devoto estrangeiro, agora ele me deixou, mas ouve ainda Harikatha. Ele me deixou porque, na verdade, eu não quero que ele venha até mim. E esse é o motivo. Eu estava no templo em Delhi, porque Srila Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj todas as vezes que eu ia até Vrindavana, vamos supor que o trem fosse para Delhi, não para Vrindavana, então eu descia ali no caminho, tomava banho, sentava no quarto, ali um lugar onde eles me deram para dormir. Eu sentava e cantava os santos nomes. E nesse meio tempo, esse devoto estrangeiro, ele sentou do meu lado, ele me conhecia já. E perguntou, Maharaj, nós temos alguma pergunta? Que pergunta? Nós ouvimos que no momento do Harinama, nós temos que pensar de Radha e Govinda, Vrindavana e tudo mais. Eu ouvi isso. Qual é a sua opinião a respeito? Porque tentamos nos lembrar de Vrindavana, de tudo mais, mas outras imagens aparecem na mente. Jagannatha não aparece. Qual é a sua sugestão? Qual é o seu siddhanta a respeito? Ele perguntou. Eu disse, ouça, você já perguntou isso para o seu Guru Maharaj? Meu Guru Maharaj não tem tempo. Ele respondeu.
Nós perguntamos para Guru Maharaj. Se a gente poderia perguntar para o Baba. E ele falou, qual Baba? Eu falei, Shambhava. Ele falou, sim, pode. Então o Guru aprovou isso, então eles vinham me perguntar para mim. Era meu seva responder fazer algumas coisas para Bhaktibala Bhattirtha Goswami Maharaj. Então eles me conheciam. Então, esse era o meu seva. Você pode perguntar para o Baba qualquer pergunta. Então, no momento do Harinama, se você ama seu Guru, sim, eu amo meu Guru. Você ama seu Guru? Eu não sei que tipo de amor você tem, se você tem um amor material, um amor espiritual. Então, quando você está começando a cantar a japa, você tem que pensar nos pés de lótus do Guru Pada Padma. Nunca ninguém me disse isso. Eu falei, mas eu estou dizendo, esse é o Siddhanta. Porque se você se concentrar no Guru Pada Padma, se o seu Guru Pada Padma é um Sadguru verdadeiro, caso contrário, você vai receber o resultado contrário. Mas se você tem um Guru fidedigno, você deve concentrar somente nos pés de lótus dele ao começar a cantar os santos nomes. E ele vai lhe permitir ver Vrindavan e Navadvipa. E foi assim que eu comecei a responder essa pergunta. Prabhupada costumava dizer que o Guru Charana, o Guru Pada Padma, é o meio transcendental através do qual nós podemos enxergar Vrindavana, Goloka Vrindavana. Se você quiser tirar o Guru do seu caminho, do seu bhajana, então você não recebe nada. O verso com o qual eu comecei é muito importante. Os materialistas, eles não têm tempo para pensar sobre Bhagavan. Eles não estão muito interessados, eles não têm tempo para pensar em Krishna. Suponha que eles tenham pedido um empréstimo de 80 lakhs, 8 milhões de rúpias. Um devoto esteve aqui. Ele pediu um empréstimo de 80 lakhs do banco. Que audácia. Ele nunca perguntou para nenhum sábio, para ninguém. Ele pegou esse empréstimo e queria ganhar muito dinheiro. Ele queria, da noite para o dia, ele queria se tornar um milionário. Ele pensou que se ele guardasse muitas batatas, ele comprou um monte de batatas, uma quantidade imensa. Mas naquele ano, a batata ficou mais barata do que o normal. 3, 4 rúpias o quilo. Todo o seu investimento ruiu. Ele se tornou um mendigo. E o banco pegou sua terra, suas propriedades, tudo. Seus negócios, tudo. Então, quando você pega um empréstimo de algo, você não consegue dormir. Mas eu não tenho empréstimo, eu posso dormir muito bem. Eu não tenho tensão nenhuma. Nenhuma tensão. Você pode checar. Meu pulso, meu coração, minha pressão, está tudo normal. Porque eu não tenho tensões. Se eu tivesse tensões, como é que eu daria Harikatha e faria Kirtana? Eu não tenho tensões. Porque eu não peço empréstimos. Então, ontem o Tarun indiano veio e disse, olha, tem um devoto que ele te respeita muito, ele é da Orissa, ele gostaria de ficar no centro de Bengali. Não, no Bengali Center, a sociedade está mantendo, mas eu não posso hospedar pessoas ali sem permissão. Mas nós podemos fazer uma biblioteca ali, e no andar de cima fazer Harikatha. Mas não temos espaço para hospedar alguém ali. Eu sinto muito.
Um devoto de Vrindavana está tentando fazer um arranjo. Se esse arranjo for feito, ele vai poder ficar ali. Mas agora não é possível assim. E a Goshala também não tem um quarto de hóspedes. Ali tem o serviço às vacas. Então, eles estão me ajudando a manter a nossa pequena instituição. Prachada não é um problema. O problema é o tempo. Como a gente pode manter tudo isso? Receber um hóspede, nós temos que cuidar dele. Se um hóspede está aí, eu não posso tomar cuidado dele, como seria possível? Eu peço perdão, mas não é possível. Dessa mesma maneira, muitas pessoas tentam vir, mas não é possível. Então, qual é o ponto? O verso com o qual eu comecei. Eles têm que, as pessoas pedem empréstimo porque eles querem fazer isso, aquilo, porque eles querem casar os filhos e ficam tensos e não conseguem mais dormir. Isso acontece. As pessoas que estão cheias de tensão, elas estão ou tomando riscos na bolsa de valor ou pegando empréstimos no banco e de repente eles levantam no meio da noite, o coração começa a bater forte de repente. De repente. Isso é um tipo de doença. Muitas pessoas têm isso. Eles começam a suar e levantam. Porque eles pensam, como eu vou pagar esse pensamento fica no fundo. Como eu vou pagar esse empréstimo? Como eu vou carregar minhas responsabilidades? E eles não podem nem dormir. De dia eles ficam ocupados com o trabalho. Eles têm diferentes planos. Eu posso colocar esse dinheiro aqui. Eu posso colocar esse dinheiro ali. Eles ficam maquinando essas coisas, fazendo esses planos. Mas o homem propõe e Deus dispõe. Então só ocorre o que Deus quer. É por isso que eles não alcançam a satisfação com esses cálculos materiais. A sorte deles é controlada pelos semideuses, porque eles são almas condicionadas. Isso não é aplicável para um verdadeiro Vaishnava. Os semideuses não podem manipular um devoto puro. Mas aqueles que não são devotos puros, ou não são nem ainda devotos de verdade, para eles o karma é um problema, pois eles são controlados pelos diferentes semideuses por Maya, como bonecos amarrados num fio, como aquelas marionetes que dançam amarradas num fio. Como que esse boneco dança e canta? Tinha alguém lá atrás, com os fios. Ou eles podem, às vezes, fazer uns fios que são de cabelo, ou até fios pretos muito finos, e você vê o boneco falar, brigar. Então Kunti Devi disse, Bhagavan, ela disse para Bhagavan, como um homem no palco interpretando uma peça, ou fazendo um diálogo, e aí muda o cenário e novos seres humanos entram. Nós já vimos isso no teatro? Então, às vezes eles colocam um círculo e quando esse cenário acaba, eles viram, a cortina fecha, eles fazem viram o cenário e um outro cenário aparece. E um outro ator também vai aparecer ali. Então está escrito, Kunti Devi diz, como um homem fazendo um teatro,
tudo controlado por você, pela sua Maya. This way, Dessa maneira, self-controlling is almost impossible. é difícil alcançar autocontrole. Self-controlling is almost Fazendo essas coisas é impossível alcançar You can play autocontrole. now. Alguém pode fazer um teatro, mas isso não leva a lugar nenhum. Impossible. Mas o verdadeiro autocontrole Impossible. não é possível dessa maneira. Only by the mercy of Guru Somente Vaishnava, pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas alguém pode I sair was de Maya. discussing yesterday Eu estava discutindo ontem about how Bhagavan Sri Krishna speaking, então, sobre como Bhagavan Shri Krishna conversou com Uddhava. when Rajagun, we already told how to cut Rajagun, how to control. Nós já falamos sobre como cortar a Rajaguna, como controlar essas gunas. Rajagun increasing, Quando o Rajaguna aumenta, naturalmente a sua mente sente uma reação. Rajagun increasing, Quando a sua Rajaguna aumenta, giving some reaction. você sente alguma reação. It is the function of mind. Essa é a função da mente. Sankalpa and Vikalpa. Sankalpa e Vikalpa. To do, not to do. Fazer ou não fazer? Eu posso fazer isso ou não? Must do it? No. Eu devo fazer isso ou não? Like the case of them, Mayavadi, Como no caso daquele sannyasi Mayavadi na beira do Ganges. that sannyasi looking one Vaishnava. Esse sannyasi olha para um Vaishnava, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi, Gaura Bhakta Vrinda, Shedding tears, e chora, playing on kartal, tocando cártalas. sometimes falling down, Às vezes ele cai no chão again get up. e depois se levanta. That sannyasi watching, E aquele sannyasi estava assistindo room. do seu quarto. That room I cannot say. Eu não poderia dizer que era um quarto onde ele fazia bhajana, eu posso dizer que era um quarto. Very clever. Mayavadis são muito espertos. You go to Se você for Gokul, para Gokula, para Ramanreti, you can see Mayavadi is very você vai ver Mayavadis ali muito espertos. Eles vivem chamando a atenção do They are público. making a room like heart, Eles fazem um quarto que parece uma cabana. mud. Eles fazem o quarto de barro. Not mine. Mas você vai descobrir que não é barro. It is not mine. First of all, they make Eles fazem primeiro de tijolo, double layer. com Externally duplo, color is like mine. mas aí eles põem um barro por fora para parecer que é uma casa de barro. Mas por dentro tem ar-condicionado, tem tudo. Ah, a gente mora aqui nessa cabaninha. Eles são muito espertos. Em Ramanreti existem esses bhajanas que são disfarçados de casinha de barro. That sannyasi Esses quartos. Então, dessa maneira, as pessoas estão sempre ocupadas em Sankalpa e Vikalpa, fazendo planos. Então, if I meet eu quero falar com esse sannyasi, melhor não falar com ele porque ele tem milhares de discípulos. Ah, não, como no Jayavadharma, ele vê um Vaishnava passar, ele quer ir falar com ele, mas ele fala, não, se eu for, meus milhares de discípulos vão achar que eu estou atrás de algum mestre, então eu não posso ir. but the darshan Então, mas aí esse verdadeiro Vaishnava entrou por uma rua e desapareceu. Ele não pôde vê-lo porque ele estava fazendo planos e destruindo planos com a sua mente e perdeu a chance. that had something Mas quando alguém ouve um Vaishnava cantar os santos nomes, dizer Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, isso causa um efeito. Aí então ele vai acabar vindo para Navadvipa. Ele foi encontrar com Paramahamsa Baba. Ele foi até o Nrsimhananda e Nrsimhapali. this way sankalpa vikalpa can increase. Então, dessa maneira, a Sankalpa e Vikalpa, os planos, as construções mentais, deixam sua mente instável. E quando o Rajaguna aumenta, Increasing, you cannot get stability. você não pode estabilizar a mente. A mente fica irrequieta. And when sankalpa vikalpa there, Quando Sankalpa e Vikalpa, você faz isso para quê? to collect Para coletar the object of karma. o objeto Sense level. da sua gratificação dos sentidos. Externally you can show Você parece que está fazendo tapasya, mas na verdade você quer. Você parece que está fazendo vida espiritual, mas você quer gratificar seus sentidos. it is gunodhyana. A pessoa está fazendo guna dhyana, ela está meditando em pessoas materiais, num homem, numa mulher. That is called
qualquer coisa, num objeto, numa casa, isso é uma meditação na matéria. It is called Gunodhyana. Chama-se Guna Dhyan, I am concentrating meditação on man nas qualidades da matéria. is oriented with some qualities. Se eu me concentro numa pessoa, Dhyana. é porque ele tem determinadas qualidades. Então eu estou vendo as qualidades materiais dele. Então a satsanga, essa associação material, faz com que você perca a sua concentração, sua paciência. Porque aqueles que são desfrutadores dos sentidos, eles não têm paciência. And develop dangerous character. E eles desenvolvem um caráter perigoso, um comportamento sem misericórdia. So Bhagavan speaking, Então, Bhagavan diz, sankalpaha, swavikalpaha, tato kamo gunadhyana dushsaha sadhi durmati. And he is going to do all rubbish activities. então ele vai fazer tudo errado por conta dessa influência. Tendriyaha dukshodarkani sampashyan raju vego vimohitaha. He is hypnotized. Ele está hipnotizado. His consciousness is A sua totally consciência covered up. está totalmente encoberta com Rajaguna. So Rajaguna is going to Rajaguna Então becomes driving Rajaguna force in his life. se torna a vida que conduz a sua Karoti existência. kama karmani avijitendriya. They are doing all rubbish activities. Eles estão fazendo All atividades rubbish activities. sujas, Cannot stop. mas não conseguem parar. They cannot stop. They are doing all rubbish activities. Eles só fazem atividades estúpidas, mas não conseguem parar. Dessa maneira, They are doing. Their sense organ is out of control. seus órgãos dos sentidos estão fora de controle. Whatever they are doing, not under control. O que quer que eles façam não está sendo controlado, eles não conseguem controlar seus sentidos. Eles fazem como que impulsionado por fantasmas. A mesma coisa está explicada por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita. Então, este mantra do Chaitanya Charitamrita fala quando um fantasma entra dentro de alguém, o que acontece? Essa pessoa perde tudo. Nem ele nem ela, ou ela, podem se lembrar, eu sou essa pessoa, eu sou esse homem, meu pai é este. Não. Automaticamente ele perde a cognição. O fantasma primeiro observa, antes de entrar no seu corpo, ele calcula. É possível cobrir a consciência, o nível de consciência dessa pessoa? E aí o fantasma entra. Se ele não puder fazer isso, então ele não vai entrar. O fantasma está sempre observando personalidades fracas, que não tem etiqueta, não tem achara, não tem... É uma pessoa suja, contaminada. Ele fica observando, aí ele entra. Caso contrário, não. Aqueles que não podem manter a própria pureza atraem fantasmas. Então, como o rei de Madurai, o nosso Ramanujacharya, que antes se chamava Lakshman Deshi, você vai encontrar essa história. A filha do rei ia se casar em 5 dias. E nesses dias um fantasma entrou no corpo dessa moça. Essa moça ficou nua e subiu numa árvore, sem roupa. O rei ficou muito ansioso. Como que eu vou poder casar minha filha agora nesse estado? Aí ele chamou o guru de Ramanujacharya. Você pode tirar esse fantasma da minha filha? Ele falou, sim, eu posso. Mas o Jadava Prakash não era um verdadeiro devoto, ele era um Mayavada, então ele não conseguiu tirar o fantasma da moça.
E o fantasma ameaçou. Quem é você? Quem você pensa que é para me levar, para me tirar daqui? E quando o fantasma disse, o fantasma declarou abertamente: se vocês me derem a água que lava os pés desse menino, Lakshman deixe, aí eu posso ir embora. O fantasma disse. Então eles lavaram os pés de Lakshman Deshi, deram a água e o fantasma foi embora. Da mesma maneira, quando o fantasma entra, ele cobre a sua consciência. Quando Maya entra no seu coração também, você não sabe que ela está te influenciando, você não sabe nem quem você é. Você só se sente... Você tem que descobrir que você tem uma relação com o Guru Padapadma, mas se você estiver em Maya, como você vai fazer isso? Então eles estão hipnotizados por Rajaguna. E dessa maneira, eles agem como loucos. E eles convidam problemas em suas vidas. E eles podem se descobrir no oceano de Maya, numa situação penosa. Então, aqueles que não são capazes de controlar seus órgãos do sentido, sua mente, eles são arrastados pela correnteza de Maya. Você não sabe? Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj costumava a pronunciar este verso. Uma pessoa nunca faz kirtana. Verdadeiro kirtana ela nunca faz. O dia inteiro, o que ela faz? Esse kirtana lindo Bhakti Balabhatirtha cantava sempre. Ele descreve que tais pessoas são carregadas pela correnteza de Maya. Mas então, alguém que tem uma ideia sobre o que é o condicionamento e qual é a condição livre, esse é Vidya. Ele pode ser chamado de Vidyan, de pessoa que tem conhecimento, Vidya. Então, se ele observa algo e pensa, qual é o resultado final desse desfrute que eu quero receber agora? Ele vai ver ele consegue enxergar qual é o resultado do desfrute que ele quer receber agora. Vidya. Então, de alguma maneira, se sua mente está um pouco perturbada, mas mesmo assim está sempre alerta, isso é Maya. Se eu for na direção dela, eu posso convidar grandes problemas. Sim, por alguns minutos, por algumas horas, eu posso desfrutar. Mas a consequência extrema disso, a última consequência disso, não me deixa buscar esse desfrute. Porque ele pode enxergar isso. Da mesma maneira, sobre o que nós falamos sobre Ajamila. Ele tinha um caráter e uma ética muito boa. Mas foi quebrada a sua resistência. Porque ele não tinha Guru Bala. Ele não tinha força que o Guru dos pés de lótus dava. Ele lutou, sim. Com a sua honestidade, com a sua ética. Eu não devo fazer isso, eu não devo fazer isso. Mas finalmente ele colapsou. Porque ele não tinha uma relação com um Guru perfeito. E ele estragou a própria vida dessa maneira. Ajamila. É um passatempo que está descrito no Bhagavatam.
Bhagavan Shri Krishna dá uma definição. that who is poor, Quem é pobre? who is poor, Bhagavan speaking, Krishna responde, Daridro asantushto kripanotu ajitendriya. To Udavya. Daridro yastu asantushto kripanotu ajitendriya. Daridro, he is Daridro. ele é Daridra. Always having dissatisfaction. I'm not money. Aquele que está sempre insatisfeito. Não tenho dinheiro, não tenho, ninguém me honra. La puja padisa. Ele procura Labha Pujipratista. Maybe he is a Ele pode ser billionaire. chamado de Daridra. Talvez ele seja até um bilionário, com bilhões de dólares. But his mental Mas o seu estado mental, peace is not ele não tem paz. always changing. Ele está sempre mudando, Always changing. sempre cheio de tensão por dentro, This way, sempre cheio de tensão. Daridro. Dessa maneira, nós podemos chamá-lo de Daridra, mas na concepção geral, No money, Daridra significa uma pessoa pobre, um miserável. Krishna diz, não, miserável é aquele que não tem paz. he is not satisfied. Aquele que nunca está satisfeito, ele sente uma insatisfação o tempo todo. Point can never be attained in his life. Então ele não consegue alcançar um nível de saturação. Touch the lotus feet of Quando nós fazemos isso, quando nós tocamos os pés de lótus de Gauranga Balarama e nos sentimos satisfeitos. Se você alcançar os pés de lótus deles, a insatisfação não se manifesta. Mas a pessoa não consegue alcançar esse equilíbrio. Kripanotu ajitendriya. Those who are having no control over their Aqueles que não se controlam, que não têm controle sobre os seus órgãos, sobre os seus moving by the pride sentidos, eles são empurrados pela correnteza de Maya, pela enchente de Mahamaya. Kripan means miser. Eles são Kripana, Miser. significa miserável. Por que eles são miseráveis? Why they are miser? Because Porque all their sense organs, todos os seus órgãos do sentido, sua mente, seu corpo, they must use in Bhagavad Gita. eles precisam usar em Bhagavad Seva, mas eles não fazem isso. They are using for their personal. Eles usam isso para o seu They are not interesse pessoal. dedicating all their sense. Eles não dedicam todos os seus órgãos do sentido, seu coração, num único ponto. They are not dedicating all their life and soul. Eles não dedicam a vida e a alma aos pés de lótus do Senhor Supremo, Seeking porque os seus órgãos dos sentidos estão sempre buscando enjoyment, o desfrute, self interest, o interesse, mind also. a mente também. So Então, their body and mind, o corpo and deles, everything, a mente deles, tudo, todos os seus órgãos, they must use in Bhagavad Gita. eles querem usar em Bhagavad Seva, But they are not doing. mas eles não fazem isso. That's why they are miser. É por isso que eles são vistos como avarentos, Personal interest by the application of your all different sense organs and mind. através da aplicação dos seus órgãos dos sentidos e da mente em função dos desejos materiais. Complete dedication unto Essa pessoa não pensa que ela deve ter dedicação aos pés de lótus do Senhor Supremo. Isso é um avarento, um miserável, verdadeiro avarento. this way. One Vidhan Bhakti means who is Pandit? Quem é um Pandita? Uddhavji Maharaj asking small Uddhavaji Maharaj faz essa pergunta, ó Senhor, quem é um Pandita? Ó Prabhu, quem é um Pandita? Bhavan speaking. E Bhagavan responde, Pandito Bandhamokshavi. He is Pandit. é Pandita, é um sábio, aquele que tem conhecimento pleno sobre o que ele vai receber se ele agir de determinada maneira. Se eu fizer isso, eu vou receber esse fruto. Passing lecture is not the symptom of Isso, dar aulas não é um sintoma de um Pandita. any amount of lecture anybody can. Quanta aula que alguém possa dar. Passing lecture is not the symptom of Isso não é um sintoma de um Pandita. Um Pandita é aquele que age em função do fruto das suas ações, evitando aquilo que é negativo ou que leva para longe de Krishna.
A pessoa pode querer jogar fora todo mundo, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada, todos. Ele acha que ele é o melhor de todos os comentaristas, de todos os comentadores da literatura védica. Então, aqueles que têm conhecimento pleno sobre como eles vão ficar condicionados e como eles vão alcançar a verdadeira liberdade. Esse é um Pandita. Então, aqueles que são personalidades que têm conhecimento Vidyan, mesmo que às vezes eles sintam algum tipo de atração, mas imediatamente o seu alerta o salva. Ele também sente uma certa atração, mas ele acorda, ele se vê alerta, porque ele tem conhecimento, então ele não vai nessa direção. Você não deve fazer isso, porque o resultado vai ser aquele. Ele sente uma certa atração, mas ele não se deixa envolver por aquela ação, por aquele desfrute. Ele chega a sentir a atração, mas ele se freia. Então ele é apramata. Pramata significa louco. Apramata significa alerta, consciente. Então, a diferença entre pramata, que é louco, instável, e apramata, que é consciente, saudação. Aqueles que não são loucos, os apramatas. Aqueles que são apramata, que não são loucos, eles são apramatas. A mente deles está estável. Eles sempre pensam nos pés de lótus do Senhor Supremo, do Guru dos Vaishnavas. Então, naturalmente, eles não podem se dar a permissão de se desviar. Eles pensam, eles colocam a própria mente nos pés de lótus do Guru. Então, e no curso do tempo, eles desenvolvem um desapego e podem realizar que todo o desfrute material não traz nada, tudo é uma ilusão. Então, aqui Krishna fala em detalhes sobre yoga, sobre pranayama, porque há diferentes tipos de pessoas e nós não podemos esperar que Chaitanya Mahaprabhu fiquem fazendo pranayama, porque eles já estão cheios de devoção. Mas Krishna fala sobre isso. Se você precisar, você deve fazer. E você pode alcançar esse nível. Só porque você não consiga controlar sua mente. Você experimenta na sua vida. Suponha que um dia você esteja sentindo a sua mente muito irrequieta. Você não consegue se concentrar. Suponha que um dia isso aconteça. Sua mente esteja muito irrequieta. Então você pode fazer uma coisa. Você pode se sentar, tomar banho, se sentar num lugar limpo, com uma roupa limpa, não muito alto, não muito baixo, se sentar, tentar se concentrar e fazer pranayama, Bhastrika Pranayama, Anulom Vilom. Você pode fazer todos esses. Depois de 15 minutos, você vai ver que a mente ficou mais estável. Você pode testar isso na prática.
Então, This all formula for because Krishna everybody not dá get it. essa fórmula, porque nem todos nascem grandes devotos. So Bhagavan speaking, Então, Krishna fala sobre isso. if you like to test, you can Se você quiser fazer um teste, você Those pode. Siddha Mahatma, Aqueles que são Siddha Mahatmas, que são devotos their elevados, Sas Posas always control. eles estão sempre controlando There's tudo, no anxiety. porque eles não têm ansiedade no coração. Jito Saso Jitasana, you will have to get victory over Você vai ter que vencer You don't understand. What do you mean? a asana. O que significa isso? Como que a gente pode entender isso? Você nunca ouviu falar sobre isso? Pela primeira vez vocês estão ouvindo isso. Jita asana. In one asana, one sadhu, Que numa asana, um sadhu, quanto ele pode ficar parado, sentado, sem se sentir perturbado, numa posição, na mesma posição? that is the Jitasana. Isso chama-se Jita asana. Is there Os yogis, for, first of all, you're trying 1 hour, eles tentam ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, 12 horas. days after day. Depois eles ficam dias e dias na mesma posição. Jitasana. Isso chama-se Jitasana. Your breathing should be controlled. Isso significa que a sua respiração está sendo controlada. Jito Sasu Jitasana. Etavan yogo Você está controlando a sua respiração para você alcançar isso. sarvato mano akristo Você deve estar para alcançar esse nível. adhyam avishati yatha. Bhagavan speaking, you see, Bhagavan diz, veja the way, a maneira how we can withdraw all como você pode retirar a sua mente do mundo material, da matéria, to e como engage mind, você pode usar a mente me. em mim, concentrar a mente em mim. Krishna diz isso. Como tirar a mente da matéria, das matérias, e se concentrar em mim, Very quickly. muito rapidamente. My disciple, Meu discípulo, see, they already Sanakarishi, have given. ele já explicou Sanakadi, Mundiya Shishuna Tadri. This way, Esse- Sanakadi rishis, Então, esses rishis, they have given some advice. eles deram algum conselho nesse ponto, sobre esse ponto. Etavan jugu adistu matsishvaihi sanakadivihi sarvato manu akrisho mai adhyavishyati yatha. How we can withdraw? First of all, you can try see, mind can go here, there, there. If you go on practicing by Guru Kripa, Se você praticar por Guru Kripa, naturally your mind can go there. Again, you can catch your mind and você naturalmente pega a sua mente e traz ela de volta. A mente vai para lá e você traz ela de take mind volta. here. So you have to withdraw all your mind. Você quer então Gradually retirar a sua mente. learn. Gradualmente você tem que aprender a fazer isso. Como controlar a sua mente. Trazer ela de volta para você. Chama-se Pratyahara. No léxico dos yogis de Patanjali, isso chama-se Pratyahara. Retirar a mente da matéria. Countless time you go on practicing, go on. Então você vai praticando, praticando, e um momento você vai encontrar estabilidade. Someday you can make stuff. Not once. Mas não sempre. Bhagavan speaking, Krishna diz, my disciples, my Sanakadi, they have already given some nice advice. meus discípulos deram esse conselho, deram esse bom Now conselho. Uddhava asking, when and how? Como e quando? You are always busy. Porque você está sempre Playing ocupado, Vamsi, this, that, tocando when flauta. advise Quando você deu conselho para quem? Jyadatvam Sanakadi Bhojenu Rupena Keshava Yogam Adishtavan Etad Rupam Ichhami Vedito. In this form, Nessa you are sitting in forma, front of me as a ele estava sentado diante de this mim. form, or in some other form, Ou em outra which forma. time, when, how, Em que momento, como e quando, o que era necessário. all I want to do.
Tudo isso eu quero saber. In this Sarup, or in not Sarup, you need to know. Yada tvam sanaka Você falou com Sanaka usando qual forma, em qual circunstância? O que você disse? etat rupam ichami vedu. I have to know him. Eu quero saber, diz Uddhava. That joke. Well, actually, Então, एक सब अपनी कौन की पुकारे? Because Bhagavan Sri my disciple. Krishna diz, You have given. So my Guru Bhagwan is there. If I say eu disse, ele é meu discípulo. given me that knowledge I can get. I cannot Então, get eu dou knowledge from any other o conhecimento, eu só posso dar o conhecimento que o Guru deu para mim, não o conhecimento de um yogi qualquer. but whatever Guru they give O que o Guru me deu, eu posso dizer. parampara. Esse é o Parampara, Shrota Parampara. Yada tam sanakadi bhujena rupena keshava yugam adishtavan etat rupam ichami vedu. I have to know. Eu quero saber o que você disse. Putra E Krishna diz, manusaha sanakadayu prapuchu pitaram sukshmam yogo swaikantikam gotim Malya putra hiranyagarbhasya. Who hiranyagarbha? Brahma. quem é Hiranyagarbha? É o Brahma. Putra hiranyagarbhasya manusaha sanakadayu Brahma Sanakadi rishis, they are the Os son of Sanakar Brahma. Rishi são os filhos de Brahma. Mental creation. Como que o Brahma os concebeu como criação mental. Existem vários tipos de criação. Criação mental, criação física, vários tipos de criação. You don't know? Você não sabe? Existe a criação mental para a criação de filhos. O Brahma faz dessa maneira. Um dia, Krishna diz, os 4 filhos, Sanandana, Sanatana, os 4 Kumaras, eles fizeram uma pergunta diante do Brahma. What about Yogasaikanti Kim Gati? What is the fine, outcome? Qual é o resultado do yoga? Qual é o ponto mais alto em que ao que o yoga leva? That I can discuss. But that time Brahma was busy with the creation. Naquela época, porém, o Brahma estava ocupado com a criação. So it was not possible for Brahma Então ele não to pôde trace out the origin of this question. encontrar a origem dessa pergunta. I must understand what is Se você faz uma pergunta, eu preciso entender qual é a raiz da sua pergunta. according to that I will. De acordo com isso, eu posso responder. Sem entender, eu saio respondendo não. Those who are busy always in matter. Aqueles que estão sempre ocupados com a matéria, matéria, matéria. Test you can test. Se você quiser testar, você pode ver. Test you can test. With recorder you can go. Até com gravador. Ask question. Você faz uma pergunta, Either they can say I have no time. a pessoa vai dizer, eu não tenho tempo, você pode vir em outro momento. We'll have to test. Or they can speak all right. Ou eles vão responder besteiras. Because their mind is busy in matter. Porque a mente deles está ocupada com a matéria. They never wanted to learn. Eles nunca quiseram aprender. From Guru Bhakta Vaishnava. Não quiseram aprender do Guru Padapadma. Eles estão sempre ocupados com a matéria. Então a mente está toda ocupada com isso. Toda dividida. Ocupada com a matéria. O coração também. So Brahma was that time particularly Então naquela that time época o Brahma busy with his estava ocupado some problem relating to creation. com algum problema relativo à criação. So Brahma could not Então o trace Brahma out the original root cause. não pôde identificar a causa dessa pergunta que lhe foi feita. Qual foi a pergunta? I can also speak, then you can realize. Eu vou falar para que vocês realizem. Here's the question of A pergunta Sanakarishi de Sanakarishi to Brahma. ao Brahma. How matter Como a matéria entra the heart of Jiva? no coração da Jiva?
E como a matéria entra na mente e a mente entra na matéria? How possible? Como é possível? Whereas Jivatma is eternal, Se a Jivatma é eterna, mukta. se ela é That's why mukta. when Uddhavji wanted to put question, É por isso que Uddhava faz essa pergunta: por que as jivas how Jiva can be mukta? podem convidar condicionamento ou a libertação? Where from the question of mukta, Krishna riu. Aonde vem a questão entre mukta e bada? mukta coming. Vem. Mukta é libertada. Bada é condicionada. If Então, you are not in bondage condition, se você não está condicionado, mukta can come. como que você vai poder alcançar mukta? There is no bondage. Se você não está condicionado, ok? Follow. If there is no at all any bondage in the Jivatma by Sarup Mukta, where from the question of bondage can come at all? Como poderia se manifestar a questão de condicionamento ou de mukti sem condicionamento? What question they wanted to? Gunishu abhishati cheto gunas chetasi cha prabhu katham anyo samtyagu mamukso rati titirso guneshu abhishati cheto guneshu abhishati cheto. I mean, your heart will enter into matter. Gun. Seu coração, Three modes of nature, matter is there. But gunas cannot stay in suspended. as gunas não ficam suspensas no éter. Elas procuram You have some gunas, you are the pot of the gunas. recipiente. Então você se torna Gunirpatra, você é o receptáculo das gunas, Bad qualities. das más qualidades ou das boas qualidades. Você é esse receptáculo. Avishate cheto gunans chetasi chakra. How chitta Como Chitta feeling attraction for matter se sente atraído pela matéria e a matéria entra dentro do Chitta. and how matter entering into chitta and chitta entering into matter. Como Whereas a matéria entra dentro de Chitta e Chitta entra dentro da matéria. Jivatma is free, Se a Swarupa original da alma no possibility how não está é eterna, é livre. Gunans chetasi chakra. Katham anyannu samtyago mamuksur rati titirshva. Sanakadi Jigrada Kulin, how inside Chitta, Então, como ele pergunta, como dentro de Chitta a matéria pode penetrar e como Chitta pode entrar dentro da matéria, como ocorre essa those relação? who like to get free of this Aqueles que querem se libertar torture, da tortura material, those who like to get free of this aqueles que querem se libertar da tortura material, what is the procedure? qual é o processo? Como eles Those who podem like to fazer get isso? free, Visaya Visarjuna Kirti. So all this locking, Então, todas essas amarras, Chitta when you enter, matter when they enter. Chitta entra dentro da matéria, a matéria entra dentro de Chitta e elas se amarram. How to break Mas como quebrar essa amarra? this? How this bondage Como esse broken condicionamento pode ser quebrado? can be cut? Big problem. How possible? Isso é um grande problema, como é possível? Bhagavan speaking. Bhagavan you know, diz, when this way dessa he was maneira, asked this question, quando lhe fazem essa pergunta, I mean Brahma, o Brahma, was asked question by Chatusama. ele recebe essa pergunta dos 4 Kumaras. O Brahma, Evam Prishto Mahadeva. Here Mahadev doesn't mean Sankara. People crazy nessa people frase, hear Mahadeva about não significa Evam Prishto Shiva. Mahadeva. I mean among devatas. Ele está falando, dentre os devatas, o mais elevado. Ele está falando do Brahma. Por isso que ele chama ele de Mahadeva Here nesse caso. Mahadev, usually we know Mahadev means
Nós geralmente usamos a expressão Mahadeva para o Sr. Shiva, mas aqui ele estava falando do Brahma como o Mahadeva. Todas as palavras têm um significado. Se você ignora uma pontuação, um significado, uma pronúncia, todo o significado pode ser perdido. Você tem que ficar sempre alerta e sempre mantendo pureza. A Prakrita Sarasvati não pode se sentar na sua língua se você não estiver purificado. Então, Bhagavan disse, o Brahma não nasceu no ventre de uma mulher, de uma mãe. Ele se manifestou automaticamente, por isso que ele é chamado de Swayambhuva. Swayambhuva Manu. So, evam Prishto Mahadevaha Swayambhur Bhuta Bhavana. Bhuta Bhavana is controlling the whole world. Então, ele é aquele que controla o mundo inteiro, controla todas as jivas. Como arranjar isso e aquilo para as jivas. Ele estava pensando em outra coisa, ele estava com a mente ocupada em outra coisa, o Brahma. Ele quis se concentrar. Mas ele não analisou a raiz dessa questão, porque ele estava com a mente ocupada. Suponha que você esteja com a mente ausente, alguém te pergunta alguma coisa e você não presta atenção. Então é por isso que ele não conseguiu identificar a raiz da questão. Então ele não pôde dar uma resposta. Ele ficou um pouco nervoso. Eles estão fazendo uma pergunta, mas você não pode responder o que eles vão dizer. Então, ele pensa em Krishna. Eu tomo abrigo em você, resolva esse problema. Porque minha mente está perturbada, eu não posso dar uma resposta. Imediatamente ele se concentrou em Krishna. Como o Sr. Shiva, quando deu uma bênção para Vrikashur, o que Vrikashur esperava? Quando eu colocar a minha mão na cabeça de alguém, aquela pessoa vai ser destruída. Shankara, ele falou, por que eu vou dar essa bênção? Vai dar problema isso. Porque ele está pedindo. Você não pode pedir outra coisa, não, eu quero isso. Aí ele ia querer colocar a mão na cabeça do Sr. Shiva. Eu queria abençoá-lo e esse demônio quer me matar, ele teve que sair correndo. E ele disse, Krishna, esse demônio vai vir me matar, me salve. E Krishna se manifesta na forma de um brahmana baixinho. Então, quando um devoto toma abrigo no Senhor Supremo, nós sempre devemos tomar abrigo no Senhor Supremo, porque nós vivemos um perigo atrás do outro. Então, o Brahma quis se concentrar nos pés de lótus do Senhor Supremo para encontrar solução, porque ele estava ocupado com karma com o trabalho material, com a criação material. Então, Bhagavan diz, Shah, esse Brahma, ele começou a pensar nos meus pés de lótus, esse Brahmana. Ele começou a pensar em mim. Ele pensou em mim. Então, para resolver esse problema, ele estava pensando nos pés de lótus.
de Krishna. Immediately, without any E delay, imediatamente, sem nenhum atraso, I reached that spot, eu cheguei nesse lugar, not disse Krishna. fraction of second. Não numa fração Fraction de of second I segundo. cannot speak. Eu não poderia dizer uma fração de segundo, eu vou dizer imediatamente. Krishna se manifestou ali. Na forma de cisne, eu me manifestei num lago diante deles. E eu nadei e olhei para eles. Na forma de Hamsa, Hamsa Avatar. In the form of Hamsa, I read that for Sakasam Akuntaka. I went there. Eu fui lá na forma de cisne. In the form of Hamsa. Why in the form of Hamsa? Por que na forma de um Because cisne? Hamsa Porque o has some cisne special power tem which poderes ordinary especiais duck que os patos comuns não têm. Hamsa can, can water and milk if you mix. What is the technology? Se você misturar Water and milk, água e you can mix. leite, They can drink water, but they can o cisne pode beber água, ele pode deixar a água e beber somente o leite. Como é possível? Que arranjo que tem na boca deles, drink water from no bico deles? Eles podem milk from. beber o leite que cai na água. So tasyaham hamsurupena sakasam agamattada. Then immediately, without any delay, Imediatamente, the spot, sem nenhum atraso, find solution. eu encontrei esse local para Because Brahmati, procurar uma solução. I can discuss tomorrow the rest Nós vamos discutir isso amanhã. what Bhagavad- O que foi que what Krishna was there, respondeu discuss para o Brahma e para os Kumaras. Hoje eu vou parar por aqui.